poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsan Matias, e o nosso comentarista está aqui, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Natsan, tudo bem, graças a Deus. Quero saudar também os nossos ouvintes, agradecer a sua audiência e dizer que sempre é uma alegria estar aqui gravando esses programas. A gente fica muito feliz quando recebe resposta dos que nos ouvem. Muitos elogiam, muitos mais fazem perguntas, Exato. dão sugestões, não é? Então, graças a Deus por esse ministério. Graças a Deus por você que nos ouve, que nos dá apoio e que é a razão de ser desse programa. Amém. Então vamos lá ao tema do programa de hoje. Talvez uma das mais difíceis tarefas do ser humano seja perdoar as ofensas recebidas. Não é uma tarefa muito fácil, especialmente por conta do orgulho e da altivez, perdoar, aceitar um pedido de perdão, etc. Digo isso aqui por causa de uma das muitas perguntas que recebemos em nosso e-mail e que destaca essa questão do amor de Deus, o amor entre os irmãos. E esse será o tema do programa de hoje. Pergunta de uma de nossas ouvintes, direto de Portugal. Olá, aqui é a Joana de Portugal, pastor. Ela fala com a gente e mais uma vez ela quer dar os parabéns pelo nosso programa. E ela diz que tem ajudado muito a vida dela. Que bom, né? Graças a Deus por isso. Lá de Portugal. Exatamente, direto de lá, de terras lusitanas. Hoje eu queria colocar a seguinte questão: o que Tiago e Pedro querem dizer com o amor cobre multidão de pecados? Ela cita Tiago 5, 19 e 20, abre aspas, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E cita lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tá aí a pergunta, e ela quer, então, entender essa relação sobre amor, perdão. Certo. Precisamos, viu, Joana, em primeiro lugar, fazer uma distinção aqui entre o que Tiago está dizendo e o que Pedro está dizendo. Ambos estão citando uma passagem que está no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 2, que eu quero ler aqui para você. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Está aqui, Provérbios, capítulo 12, diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, lá no livro de Provérbios, está dizendo isso, não é? Que a pessoa que odeia, a pessoa que age com raiva, com mágoa, ela excita contendas, ela vai provocar o ânimo belicoso, vai provocar a reação contrária da outra pessoa, vai começar uma briga, né? Por assim dizer. Em compensação, a pessoa que ama, ela cobre uma multidão de transgressões, porque a atitude de amor, a atitude de compreensão, de perdão, evita que outras pessoas reajam negativamente, e mesmo se elas reagirem, quem ama perdoa. Então, o amor cobre transgressões nesse sentido, não é? A atitude de amor, ela não provoca contendas, ela não excita a resposta raivosa e pecaminosa, e a pessoa que ama está disposta primeiro a relevar as críticas, as acusações, os insultos, e perdoar as transgressões que são feitas com ela, né? É nesse sentido que o amor cobre uma multidão de transgressões. Tiago, quando usa essa passagem, ele parece que usa num sentido diferente, não é? Eu vou ler o texto aqui de Tiago 5, verso 29, ele diz: aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui Tiago fala como se eu ou você, Natson, ou qualquer outra pessoa, fôssemos capazes de converter um pecador que está no mau caminho. É que às vezes na Bíblia existe aquela linguagem
em que se refere a ações feitas por Deus, mas como se o homem é que as realizasse. Como instrumento. O homem como instrumento, exatamente. Ele é passivo nesse caso. Ele é passivo nesse caso. Quem converte, de fato, é Deus, não é? Quem salva o pecador da morte é Deus. Só que ele faz isso através de pessoas. E aí a Bíblia às vezes fala como se a ação tivesse sido cometida pela pessoa, que no caso é um instrumento. O versículo de Tiago é um desses, não é? Aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Na verdade, é Deus quem faz tudo isso. Usando, o caso, aquele instrumento que está pregando. Aquele instrumento lá. Então é Deus que converte o pecador do caminho errado, é Ele que salva da morte a alma dele e é Deus que cobre multidão de pecados. Então, aqui nesse caso, cobrir multidão de pecados significa que Deus cobre com o seu perdão os pecados daquele pecador que se arrependeu e que se converteu e que voltou atrás. E isso é uma figura que é tirada também do Antigo Testamento, Nathan. Lá, por exemplo, no Salmo 32, Davi diz assim: bem-aventurado aquele cujos pecados são cobertos. E provavelmente Davi estava se referindo ao fato que lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, né? Uma vez por ano o sacerdote entrava com sangue de um animal selecionado, escolhido, não é, que tinha que seguir determinados critérios, e ele derramava o sangue daquele animal sobre a tampa da arca, o propiciatório, cobrindo assim a lei que estava dentro da arca e que condena o pecador por conta das suas exigências legais, não é? Então, ali aquele ato de cobrir a tampa da arca com o sangue de um cordeiro era simbólico do perdão de Deus. Deus estava perdoando porque a lei que condena o pecador estava sendo satisfeita por conta daquele sangue que estava sendo derramado, e que era um tipo do sangue de Cristo, né? Sangue de animal não tem valor nenhum para isso, mas era por causa do símbolo. Que Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando o Tiago diz que Deus cobre uma multidão de pecados, do pecador arrependido, né? É uma figura muito bonita do Antigo Testamento, dos pecados sendo cobertos com o sangue dos cordeiros, e que apontava para essa cobertura final e definitiva que é feita pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Podemos ligar isso com o evento da Páscoa, lá de passar aquele sangue nos umbrais também? Perfeitamente. Mais uma figura, né? Um tipo do Antigo Testamento que aponta nessa mesma direção, né? O sangue na porta, no umbral da porta, né, cobria aquela casa, por assim dizer. E o anjo destruidor passaria por ela. E é mais uma figura bonita disso aqui. E esse sangue apontando sempre para Cristo. Sem dúvida. Para um preço. Há um trilho de sangue, uma trilha de sangue no Antigo Testamento que vai até a cruz do Calvário. Então, é nesse sentido que Tiago usa a expressão de cobrir uma multidão de pecados. Deus perdoando e cobrindo as transgressões por meio do sangue de Cristo. Mas Pedro usa em outro sentido, né? Deixa eu ler aqui a passagem de Pedro. Está aqui. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui nesse caso, Pedro está dizendo aquilo que eu falei no início do programa, que quando nós tratamos as pessoas com amor, nós acabamos cobrindo uma multidão de pecados daquela pessoa. Isso de várias maneiras. Significa que a gente perdoa, que a gente não leva em consideração, que a gente releva e que a gente, pela atitude de amor, evita que a pessoa cometa pecados, né? Como está lá no livro de Provérbios. Enquanto que o ódio excita contenda, o amor cobre uma multidão de pecados. Pastor Augustus, e talvez o entendimento equivocado aqui, me parece que por conta dessa... Vamos pensar nessa época de impunidades que nós estamos vivendo no Brasil, dá-se a impressão de que talvez a pessoa entenda, não, o amor cobre multidão de pecados, ou seja, ele abafa o caso, né? Faz vista grossa. Faz vista grossa. Quando na verdade o texto está dizendo que tem um preço, alguém pagou para que esse pecado fosse coberto. Exatamente. O amor cobre uma multidão de transgressões e de pecado, não no sentido de que faz vista grossa, porque então isso não é amor. O amor verdadeiro, ele confronta, ele age e procede
com justiça. Paulo descreve isso muito bem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala das qualidades do amor. Ele diz que o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É verdade. Então, quem de fato ama não vai fazer vista grossa para a transgressão do seu irmão, não é? Mas vai tratar com compaixão e misericórdia. Vai dizer para a pessoa, olha, seu procedimento não está de acordo com a lei de Deus, mas há perdão, há remissão dos seus pecados, se houver arrependimento, confissão e entrega a Deus, não é? Então, esse é o amor verdadeiro. Agora, é um falso amor aquele que faz de conta que a pessoa amada não tem erros que precisam ser corrigidos, porque na verdade, se você está vendo a pessoa que você ama em erro, ela está cometendo um pecado, e você não trata, não diz, não expõe, não denuncia no sentido de a própria pessoa, né, para tentar resolver, isso não é amor. Você está deixando aquela pessoa continuar no pecado e a pessoa vai se afundando cada vez mais e depois as consequências chegarão. Você poderia ter evitado isso se no início você tivesse ajudado aquela pessoa. Precisa ter coragem. O amor tem que ter coragem para fazer o que é certo. É como uma criança, né, que ela comete erros e os pais têm a obrigação, por amor, de corrigir, exatamente. Disciplinar. Perdoa, mas tem que corrigir. Isso aí. Perfeito. Tá certo. Então tá aí o recado para a Joana, lá de Portugal, ela que mandou essa pergunta aí para nós. Isso aí, Joana. Espero que a explicação tenha sido útil para você. Tá bom. Ela tem muitas outras perguntas. Ela participa bastante, manda e-mail aqui pra gente e em momento oportuno a gente traz outras perguntas aí. Eu tô indo para Portugal, não é? É mesmo? Estou agora no dia 5 de abril, de 5 a 8 de abril, conferência Fiel lá em Portugal. Que bênção. Mas não vai de teco-teco não, né? Não vou de teco-teco não, vai de jatinho. Isso. De jatinho também não, que eu posso ser preso. Eu vou de jato comercial. Falando de teco-teco, porque eu tive uma aventura com a Revenda Augustus aí lá para Unai, né? Fomos de teco-teco. Do irmão Jacó, lá da primeira igreja. Isso aí. Pois é. Foi bom, foi bom. É assim. Aqui eu estou corajoso, né? Estava muito tenso lá em cima, depois a gente vai se acostumando. O senhor vai aprender a pilotar? Como é que é? Olha, eu fiquei com muita vontade. Eu gosto de andar, pilotar motocicleta, né? E andando naqueles aviãozinhos, eu fiquei com muita vontade. Vou trocar minha moto por um aviãozinho daqui. Não, essa não é pra mim, não. Deixa. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço pessoal lá de Unai, irmãos também que tiveram lá com a gente nessa conferência da Fé Reformada. E alguns até conversaram, olha, eu uso o programa para evangelizar pessoas, tem tirado dúvida de incrédulos, isso tem alegrado muito a gente. Um abraço para vocês. Um abraço também lá para Joana de Portugal, Deus abençoe sua vida, continue assistindo o nosso programa. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário,